Sancionada a lei que modifica o Código Penal e amplia a punição nos casos de homicídios quando o crime envolver violência doméstica, menosprezo e discriminação à condição de mulher. A chamada Lei do Feminicídio prevê penas que podem variar de 12 a 30 anos de prisão. Com a lei, também passa a haver aumento de 1/3 até a metade da pena se o crime acontecer durante a gestação ou nos 3 meses posterior ao parto. A partir de agora, também são considerados agravantes o homicídio de mulheres menores de 14 ou acima de 60 anos, pessoa com deficiência ou se cometido na presença de descendentes ou ascendentes. A classificação como crime hediondo impede a fiança e dificulta a progressão de regime de condenados. Avanços que são comemorados pela juíza que comanda a Coordenadoria da Mulher do Poder Judiciário sergipano. É um passo extremamente importante no que se refere ao amadurecimento do tema, ao amadurecimento do olhar de um problema que ele existe, um problema que é concreto, um problema que é vital e que precisa ser enfrentado. Então, na medida em que essa ação ela é tipificada como um crime específico, um crime com todos os gravames como ele foi tipificado. Isso demonstra toda uma necessidade social para essa resposta penal e todo um amadurecimento, uma tomada de consciência em relação ao tema. Então, se isso já chegou, se já conseguimos alcançar esse patamar, é porque já está havendo uma mudança de cultura também. E essa mudança de cultura, eu não imagino que esteja só vinculada à mudança de cultura acadêmica, mas uma mudança de cultura social, e aí ela permeia, ela perfaz em todas as categorias e classes sociais. Por óbvio, imagino, espero, é o desejo de que num futuro muito próximo esses índices estejam reduzidos e que esse tenha sido, sim, um grande degrau que foi alcançado. O endurecimento da lei contra uma sociedade que já foi convencida por argumentos machistas. O Brasil, como na sua pergunta anterior, é um país de diferenças, são vários países, vamos assim dizer, dentro de um só. No entanto, essa visão machista, ele é um dos perfis que predomina de maneira uniforme no país como um todo, mas que isso já vem sendo quebrado, que isso já vem sendo mitigado, e eu acredito que o fato sendo devidamente comprovado, assim como qualquer outro crime, ele será levado a uma possível condenação concretamente. O país dá um passo importante na direção do enfrentamento. Ao tipificar o feminicídio como crime hediondo, você não está protegendo só essa vítima de violência doméstica e familiar. O alcance é muito maior, é conceitual, porque o feminicídio ele é fruto de uma discriminação de gênero, ele é fruto de um conceito discriminatório. E na medida em que você consegue entender que a discriminação, qualquer que seja ela, por gênero, por classe social, por opções sexuais, por raça, qualquer que seja a discriminação, uma das consequências é gerar um crime, isso já é um grande avanço. Então, eu não enxergo essa tipificação do feminicídio como qualificadora do crime de homicídio e como crime hediondo, não só na vertente de política de gênero, mas num alcance muito mais social do que efetivamente o que ela se propõe. Os homens ainda enxergam a mulher como objeto. Sim, para mim é claro, e não só o homem brasileiro. É lamentável, mas é o homem como ser humano de um modo geral, e pesquisas e estudos feitos em todo o mundo revelam dessa forma. No entanto, há toda essa disposição
todo esse levante cultural de que a mulher pode usar o seu corpo da forma que ela quiser, o homem pode usar o seu corpo da forma que ele quiser, e isso necessariamente não está autorizando qualquer ato de violência contra ela ou contra ele, contra o homem também. São coisas totalmente distintas, objetivos totalmente separados. As políticas educativas e sociais de caráter preventivo. A Lei Maria da Penha é uma lei de um alcance muito grande, é uma lei de alcance jurídico, é uma lei de alcance preventivo, de saúde, educacional, ela tem um alcance social imenso. É uma lei, de certa forma, recente, que envolve uma rede muito grande e essa rede está se estruturando. Então, passos grandes foram dados, muito já se foi feito, mas ainda precisa muito a fazer. Mas o interessante é que todos os segmentos, todos os poderes, todos os órgãos envolvidos têm consciência disso. E todo esse corpo que integra a rede de política pública, ele trabalha em prol de que, eu aqui coloco entre aspas, esse rasgo que ainda existe na rede, ou eu não diria o rasgo que a rede ainda não conseguiu efetivamente ser toda costurada, mas essas partes, elas sejam integradas numa única rede, ela trabalha em prol de que cada vez mais a gente esteja falando uma única linguagem e tenha uma efetividade um tanto maior. Desde 2005, a Vara de Execuções das Medidas e Penas Alternativas realiza trabalho com os beneficiários da suspensão condicional do processo. As atividades coordenadas por uma equipe psicossocial contemplam 400 beneficiários divididos em 12 grupos. A suspensão condicional do processo ocorre quando uma pessoa é condenada a uma pena que não ultrapasse 2 anos, ou durante o processo se a pena mínima do crime for inferior a 1 ano. A Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas faz o acompanhamento dos beneficiários do SUSIS e realiza palestras educativas para esse público. Eles aliam tanto o cumprimento da medida também com a atividade educativa, de cunho educativo. Eles acabam aprendendo também novas atividades, novas palestras que a gente sempre vem no sentido de estar atendendo essa população que é assim, como hoje a temática é sobre AIDS e DST. É uma população que faz parte da população de risco e a gente trouxe justamente no sentido de trazer essa informação para que as pessoas possam também trazer esse aprendizado e também serem multiplicadoras na sua casa, na sua família, no seu trabalho, que é o que acaba acontecendo. Então, não é somente o cumprimento da medida pelo registro da assinatura, mas também eles também acabam aprendendo algum tipo de atividade, a gente também busca também informações com eles, que tipo de atividades eles querem assistir, que tipo de oficina ou palestra eles querem assistir, e também na medida que a gente vem observando também esse público. Então, a gente vem trazendo atividades que venham também trazer benefícios a esse público para que não seja somente um registro de uma assinatura por si só. As atividades duram todo o ano e tiveram início no mês de janeiro. São 400 beneficiários divididos em 12 grupos. Cada mês, uma temática diferenciada é trabalhada e no mês de março o tema é DST-AIDS. De acordo com os dados da Secretaria de Estado da Saúde, desde 1984 foram diagnosticados em Sergipe 3.739 casos de HIV, com 1.115 óbitos. Por isso, a prevenção é a melhor forma de combate. É de fundamental importância, a gente sabe que os casos de AIDS hoje ele tem aumentado, né, os casos de pessoas contaminadas com o vírus HIV. É importante que a sociedade ela tenha uma atitude em relação a isso. As pessoas têm banalizado muito a questão da prevenção, o uso do preservativo. No início da epidemia, as pessoas tinham medo, né? O medo da AIDS, porque via a questão de que a morte era muito rápida antes da existência do coquetel.
Hoje, com o passar do tempo, a informação está aí a todo momento, mas falta atitude em relação à prevenção. Atitude para que as pessoas possam não vir estar se contaminando. Então, a gente aqui com uma oportunidade dessa, de estar passando essa informação, uma troca, um diálogo, troca de saberes, onde a gente espera que essas pessoas tenham atitude em relação à informação, né? Uma situação também complicada com relação à AIDS é a questão do preconceito, que é muito forte ainda nas pessoas. E o que a gente precisa é que a gente possa conscientizar, mostrar como se transmite e também a AIDS, quais as formas de prevenção, para que essas pessoas também venham desmistificar e tirar esse preconceito que existe ainda, depois de tanta informação com relação a esses casos de AIDS aqui no nosso estado e em todo o Brasil que ainda vem. Uma orientação também do Ministério da Saúde é que hoje a gente tem o teste rápido, que o resultado está em 15 minutos, e a proposta é essa, que a gente consiga detectar o maior número de pessoas com HIV, para que essa carga viral ela seja reduzida e a partir daí também outra forma, uma estratégia de prevenção, né? Quanto mais a carga viral estiver baixa, a gente sabe que o índice de transmissão ela vai ser reduzido. Em instantes, a pequena mais charmosa do país completa 160 anos.